Minha esposa ali já tá ao vivo. Deixa eu achar ela aqui. Tá entrando aí, gente. Luciana Góes, minha esposa. Sejam bem-vindos. Hoje nós temos um assunto super legal para tratar com todos vocês. Olha aí. Oi, meu amor. Oi, amor. E Ela, aí, tudo bem? você tá toda produzida. Hoje que a Pietra te produziu, né? Eu tô com a Linda. produção da minha filha e ela disse que eu estava maravilhosa com essa tiara que ela colocou em mim, que eu estava maravilhosa com os meus lacinhos. Amor, acho que tá na hora de já desligar o som. Ah, Ela falou que eu estava maravilhosa com os meus lacinhos, com as minhas coisinhas que ela colocou. Que ela falou assim, mamãe, eu quero te deixar bem linda para sua live. Então hoje eu estou nossa. me sentindo super mega poderosa. E hoje nós vamos falar sobre resiliência, né? Para Isso! você que não sabe, a resiliência ela é muito boa para o desenvolvimento dos seus filhos. E você pode ajudar os seus filhos a desenvolver a resiliência. O que é a resiliência? Resiliência é a capacidade que nós, como seres humanos, temos de absorver o impacto, né? Por exemplo, um exemplo muito claro de resiliência é a esponja que a gente lava a louça, ou então aquele papel celofane, que você pega, por exemplo, você exerce uma pressão numa bucha, né, numa esponja, você exerce uma pressão e você consegue até colocar ele bem pequenininho dentro da sua mão. Mas quando você solta essa bucha, o que acontece? Ela volta ao estado original e ela é como se ela não tivesse sofrido nenhuma pressãozinha. Ou seja, isso é resiliência, é a sua capacidade que você tem de absorver o impacto, e aí no nosso caso, de seres humanos, o impacto emocional, né? E você saber trabalhar com esse impacto, você receber muitas vezes uma crítica, muitas vezes uma bronca, muitas vezes um problema na tua empresa, um problema no teu relacionamento, e você saber lidar com isso de tal forma que você não vai deformar, que você não vai parar, que você não vai desistir. Então isso é resiliência. Nós vamos falar hoje sobre esse assunto e te ensinar 7 características que, se o seu filho ou você tiver essa resiliência, você vai poder viver essas características e elas serão muito boas para o seu filho na adolescência, na juventude, na idade adulta, ou para você como um adulto de sucesso e para a sua família como uma família de sucesso e de êxito. Afinal de contas, nós estamos aqui te passando os códigos para o êxito familiar. Então é isso que nós vamos fazer hoje. Meu amor, Luciana, seja bem-vinda. Meu Obrigada, amor. amor. Te E amo. aí, tudo bem com você? Então conta aí para o nosso Tudo pessoal bem. um pouquinho de como foi o seu dia aí. Nós já vamos entrar no nosso assunto aí sobre resiliência. Oi, pessoal, boa noite para quem entrou agora, quem tá me vendo assim, toda diferente, toda divertida. Foi a minha filha que me produziu. Ela é porque vocês não viram atrás, gente. Ela fez um coque aqui atrás, porque tinha que ficar bem especial atrás também, entendeu? O melhor é vocês vendo. Aqui tem uma borboleta. Vocês vendo os discursos dela, sabe? De o porquê me produzir, de como me produzir. Na verdade, isso tudo para mim é só uma forma dela dizer assim eu posso passar mais um tempinho com você. É uma forma Ah, de resiliência dela, né? é isso que eu ia falar agora. A Pietra, ela é extremamente resiliente. Se não dá desse jeito, eu vou arrumar um jeito de resolver. Né? Às vezes ela fala assim, mamãe, brinca comigo. Eu falo, filho, agora eu não posso. Aí então eu vou falar com meu pai. Aí se o pai falar, não, tudo bem, então eu vou falar com a tia Luzia, ou vou falar com a vovó. Ela vai arrumando soluções sem fim, até a hora que, se ela não der conta de achar uma solução, ela começa a chorar. Que é normal também, porque ela acabou de fazer 5 anos, né? Já é muito para ela arrumar uma segunda solução após a outra, né? Em virtude de não ter aquilo que ela quer no momento que ela quer. Hoje nós estamos muito acostumados com as crianças querendo assim, eu quero isso e é agora e pronto, acabou.
né? E aí tem, muitas vezes, os pais são vencidos pelo cansaço, né? Muitas vezes você escuta assim, ah, não, eu fui vencido pelo cansaço, não aguentei mais. Só que quanto mais você faz isso, mais você vai ser vencido pelo cansaço. Por quê? Primeiro, seus filhos já entenderam que se ele fizer uma birra, na próxima vez você vai resolver mais rápido. Então, na próxima vez, ele não vai nem tentar negociar com você, ele já vai fazer a birra de cara. Porque já que a birra resolve, então vamos para a birra logo de uma vez, porque aí vai resolver a situação. E muitas vezes é assim, né? Às vezes os pais falam assim, eu já escutei muitas pessoas que eu atendo virar para mim e falar assim, Luciana, mas é impressionante. Ele fez uma vez e aí agora parece que toda vez é mais e mais e mais e mais. Sim, é mais e mais e mais e mais. Sabe por quê? Porque em algum momento você cedeu aquela necessidade, aquela vontade, né, que a criança teve. E isso faz toda a diferença, não só para a criança, mas para os pais também. E é muito difícil você falar em resiliência para uma criança se nós, como pais, não tivermos essa resiliência. Se por um acaso você entra numa situação, quantas pessoas a gente vê por aí, né? Quantos adultos? Vamos colocar assim. Deixa eu chamar algumas situações aqui para a gente pensar nisso. Uma menina que termina com um namorado, ou um namorado que termina com a menina, tipo, e vice-versa a situação, um término de namoro. Muitas vezes o homem vai pro bar, bebe, enche a cara, chora, né? Do jeito de um homem fazer, que geralmente é assim, não estou falando que é 100% uma regra, mas em geral acontece assim, né? E a menina vai o quê? Vai chorar no travesseiro, vai comer, vai tomar sorvete, vai assistir TV, vai se enfiar na dor, nesse sentimento. E eu sempre escuto, né? Na Bíblia tem isso e na minha vida eu tento seguir assim, né? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, assim, isso, a resiliência, ela tá ali na palavra de Deus, né? E não só na palavra de Deus, mas em muitas outras coisas no nosso dia a dia. E isso é o que falta muito no coração do ser humano. E para você que tem seus filhos que são pequenos, você quer que os seus filhos sejam resilientes, você tem que começar a buscar essa resiliência para você, né? Quando você tem um problema lá com seu chefe, no seu trabalho, você tem alguma dificuldade na vida que você está vivendo, o que você tem buscado para superar essa situação? O que você tem buscado dentro de você para que isso se torne algo melhor na sua vida e que você consiga ver o lado bom de tudo isso, né? Isso faz toda a diferença no desenrolar da situação. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Tá tudo bem aí? Tá todo mundo ouvindo a gente? Dá um oizinho para mim, quem estiver ouvindo. A Márcia acabou de falar aí, oi, boa noite. Né? A Márcia Fujiwara, nossa amiga lá do Rio de Janeiro. Positiva. Boa noite, gente. Thaís, Elisa, Amanda, grudadinhos. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos, tá? Se vocês não tiverem ouvido a gente, por favor, fala, para a gente poder ter noção de que vocês não estão escutando. E também, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, quiserem falar alguma coisa, fique à vontade, que nós estamos lendo tudinho, tá bem? Para te dar aí a nossa contribuição aí para te ajudar. Então, gente, a Luciana já deu uma introdução aí bem legal aí, falando dessa questão de resiliência. E a gente fez um estudo e existem 7 características muito marcantes que você vai ver que o quanto vale a pena você trabalhar essa resiliência. Eu já expliquei para vocês o conceito de resiliência e são 7 características que, se você agir desta forma com o seu filho ele vai desenvolver essa resiliência. A gente já falou em outras lives aqui que as crianças elas aprendem muito mais com o que elas veem você fazendo do que o que você fala para ela. Né? Tem um ditado que fala assim, que as palavras elas ensinam, o exemplo ele arrasta. Então é muito importante. Não tem aquela história de casa de ferreiro espeto de pau.
Não tem aquela história de que Não. faço o que eu falo, mas não, como é que é? Não faço o que eu faço. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não, não tem essa. Para você, se você quer desenvolver habilidade, se você quer ter êxito familiar, êxito com a criação dos seus filhos, uma das primeiras coisas que você tem, muitas vezes, é ter que se adaptar e mudar de postura, né? Muitas vezes a gente vê uma coisa que a gente quer que os nossos filhos façam, por exemplo, comida, né? As crianças, a gente resolveu dar uma alimentação super saudável para eles, com muita verdura, com muitas cores no prato. Só que antes de ter as crianças, a gente não tinha esse costume de comer verduras. E aí, como é que faz isso? Mal era o alface. Male, era o alface e o tomate. E agora, como é que a gente vai fazer? Se nem você faz, como é que você quer que os seus filhos façam? Né? Então, o que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que fazer uma adaptação muito forte em cima do nosso estilo de vida. E assim é com outras habilidades que você quer. Se você quer que seu filho seja resiliente, você vai ter que aprender a ser resiliente. Se você quer que seu filho seja adaptável, você vai ter que ser uma pessoa adaptável. Se você quer que seu filho seja uma pessoa tranquila, você vai ter que fazer um esforço fenomenal e ser uma pessoa tranquila. Por quê? Cada hora que você age com tranquilidade com seu filho, ele vai ver aquilo e ele vai espelhar. Ele vai espelhar essa situação, essa forma que você age. Isso é tão claro quando você vê, assim, quando você tem 2 filhos, né? Tem um que, sei lá, a Pietra é 2 anos mais velha que o Enzo. E a gente vê nitidamente isso. Antes da gente começar a live, a gente estava orando, que a gente ora todos os dias à noite juntos. E aí o Enzo e a Pietra, o Milton chamou a atenção deles que eles estavam conversando, ela sentou de um lado e ele sentou do outro. Aí ela sorria para ele sorria para ela. Aí ela fazia psh, aí ele fazia psh para ela. Aí eles ficavam assim. Aí ela começa a chamar a atenção dele. Tipo assim, agora ele tá me dando corda, então vou chamar a atenção. Aí ela começou a fazer gracinha para ele, chamar ele pro colo dela. E ficou, né, brincando. E aí ela começou a fazer gracinha para ele rir. Só que aí ele começou a fazer igual. Ela jogava a perna para cima e começava a balançar e rindo. Aí ele jogava também a perna para cima, balançando e rindo. Depois ele olhou para ela e falou: não pode. Que aí ele já foi para a referência do pai, falando com ele. Que ele viu que o pai dele ia chamar a atenção de novo, então ele pegou e falou para ela que não podia. E isso é o espelho, né? As crianças menores, os filhos mais novos, eles tendem a pegar os irmãos, os mais velhos, de referência. Então, assim, imagine se ele pega o irmão dele mais velho de referência para ele, imagina o que ele faz com você, né? Ele literalmente, hoje eu cheguei em casa, eu tava lá, tomei meu banho, sentei na cama, tava conversando com a Pietra, e aí o Enzo virou e falou assim: mamãe, eu preciso ir trabalhar, tá? Daqui a pouco eu volto. Então, assim, ele pega de referência aquilo que ele tem dentro de casa. Eu posso falar que eu vou ficar em casa o dia inteiro, mas se eu ficar no escritório trabalhando, eu estou trabalhando. Entendeu? Eu não estou mais no home office, mas eu estou dando um exemplo para vocês. As crianças, elas não seguem aquilo que, como o Milton estava dizendo, aquilo que nós falamos. Elas seguem aquilo que você faz. Você já viu um pai virar para o filho e falar: não bebe Coca-Cola porque é ruim? Aí ele pega e toma Coca-Cola. Você acha que a criança vai fazer o quê quando ela crescer? São raras as crianças, por exemplo, tem muitas histórias, né, que falam: um pai era alcoólatra e meu irmão sempre tem um filho que virou alcoólatra, alguma coisa assim. Ou então, meu pai fumava e sempre tem um na história que segue o pai que fumou e tal. Mas sempre tem aquele que toma aversão, né? Eu não quero saber de bebida, eu não quero nem ver bebida na minha frente, não quero nem cheiro de bebida. Por quê? Porque aquela pessoa sofreu. Isso significa que ela foi resiliente? Não. Não significa que ela foi resiliente. Porque eu conheço pessoas que elas tomam aversão mesmo. De, tipo assim, eu não consigo sentir nem cheiro de qualquer bebida perto de mim. Porque eu tenho nojo. Eu tenho nojo de quem bebe, eu tenho nojo de quem fuma. Se você tem essa aversão, significa que você não superou. Significa que aquilo te machuca, significa que aquilo te dói. Luciana, é errado? Não, não é errado. Não tem certo e errado nisso. O que significa é que você ainda não superou. Mas você pode superar. Não significa que você nunca vai superar aquilo que está acontecendo com você.
Mas o primeiro passo para você ser resiliente, para você aprender a superar as suas dificuldades, é você reconhecer. Que a partir do momento que você começa a reconhecer que aquela dificuldade é sua, que aquilo é uma dificuldade, um problema seu. Por exemplo, seu pai fumou, morreu e não está mais perto de você. O problema dele já foi com ele. Mas se você pega aquilo para você, mesmo que você tome a versão ou você faça a mesma coisa, você segura aquele problema para você. Você não se libertou disso. Então, ser resiliente, aí vai até um pouquinho da inteligência sistêmica aqui. Que ser resiliente é você acolher toda essa situação no seu coração, é você aceitar tudo isso. Ah, eu aprendi com meu pai o quê? Eu aprendi muito. Eu aprendi que eu não podia beber, porque isso ia me fazer mal. Então, deixa eu acolher isso no meu coração, deixa eu levar isso para minha vida e seguir a sua vida. Seguir a sua vida com isso que ele te ensinou de bom. Foi da melhor forma? Pode não ter sido, mas você aprendeu com ele, né? Você aprendeu com seu pai ou com sua mãe que aquilo que você não deveria fazer, talvez se não fosse desse jeito, você estaria fazendo a mesma coisa. Por lealdade, por amor, você estaria aí seguindo o mesmo caminho. E significa que você aprendeu que esse não é o melhor para a sua vida. Então a gente já tem que ser grato aí, por isso já não ser a melhor coisa, né? Melhor opção do nosso caminho. Muito bom. Então, ó, uma das 7 características, vai desmontar aí a. Ai, é porque eu tô tentando ficar na live toda, mas esse negócio tá me agoniando a cabeça aqui. É porque a tiara é dela, né, gente? É pequenininha. Foi a Pietra. Gente, para quem não estava no início, é porque a Pietra produziu a mãe para a live. Então, ela colocou um monte de penduricalho no cabelo, né? Colocou a tiara e falou assim: mãe, eu quero que você vá toda linda para a sua live. Eu vou te produzir. Eu vou te produzir. Então, gente, a primeira passo dos 7 passos que você tem que ensinar para o seu filho é a capacidade de adaptação. O que é a capacidade de adaptação? É você ensinar o seu filho a ele se adaptar ao contexto que ele está vivendo. Por exemplo, as crianças, esses dias agora, elas estão estudando em casa, né? A gente tirou eles da escola devido à questão da pandemia. E eles estão estudando, fazendo aula. A gente contratou uma professora, ela está dando aula para eles aqui dentro de casa. Mas é a coisa mais linda do mundo, porque a Pietra, todo dia que tem aula, ela quer se vestir. Ela veste o uniformezinho dela da escola, ela se produz todinha, porque ela está indo para aula. Ela nem saiu de casa, ela vai ali na sala mesmo ali. E não foi Mas orientação nossa, não. não foi a orientação nossa. Foi uma questão de adaptação dela. Ela falou, opa, peraí, é aula? Então, se é aula, eu preciso estar preparada para essa aula. E o que é que a gente faz? Se fosse em outra ocasião, talvez a gente falasse, não, meu filho, não precisa disso, não. Que deixa, não precisa, não, você vai estar em casa, não. Eu Mas falei. você chegou a falar isso? Quando ela Falei. veio me mostrar, e eu falei, muito bem, minha filha. Eu encorajei ela exatamente para que ela desenvolva essa questão dessa... essa borboleta. Para que ela desenvolva essa questão dela se adaptar mesmo ao ambiente. Ela conseguiu adaptar a escola em casa. Ela enxerga que ela está na escola. Ela não enxerga que ela está em casa fazendo aula. Não, ela enxerga que ela está... E ela fala, papai, hoje eu fiz as minhas atividades. Eu fiz as minhas tarefas da escola. A minha tia, a professora, ela me passou... Ou seja, ela desenhou esse cenário na cabeça dela e ela está na escola. E o mais engraçado é que o Enzo também ele foi no mesmo passo dele. E chegou um momento que o Enzo estava tendo aula os dois juntos e ele não queria, não. Ele queria fazer a aula dele, porque ele queria a professora um tempo para ele. E a gente, no início, né, amor, a gente até ficou com dúvida. Será que a gente coloca os dois? Ou faz um em cada momento? E aí a gente começou os dois. E eu tava com dúvida exatamente por ele, não por ela. Porque, assim, a Pietra, ela puxa a atenção que puder, ela puxa para ela, né? E aí eu falei assim, gente, será que ele vai se adaptar a isso fácil? Porque o Enzo também não fica para trás, não. Ele adora atenção para ele.
E aí, também, né, com dois pais aparecidos, assim, né? Como é que não tem atenção? E aí, Ai, ai. ele pegou, ele falava assim, mamãe, eu não estou tendo aula. Aí eu falei, como assim você não está tendo aula, meu filho? A tia Dani tá vindo toda segunda, quarta e sexta, tá te ensinando, nananã. Eu não tenho aula. Quem tem aula é a maninha. Eu só estou pintando. Eu, meu filho. Aí a Pietra, não, mãe, ele fez o E com bolinhas, ele fez não sei o que, ele fez não sei o que. Aí eu entendi, né? Aí eu peguei e falei assim, bom, filho, o que você acha de você ter aula separado da sua irmã? Você acha que você ia gostar mais? Aí ele, uhum. Aí eu, filho? Ele é. Falei, você tem certeza que você quer isso? Você não vai sentir falta da mania? Ele, não. Falei, então tá bom. Aí eu falei para a professora fez a aula separado. Quando chegou no final da aula, eu falei assim, e aí, filho, como que foi sua aula? Foi ótima. Ótimo. E ele ainda fez assim, com a cabecinha, foi ótima. Aí eu falei, ele realmente gostou. E ele nunca mais reclamou e nunca mais pediu que a aula fosse junto. Ele realmente gostou da aula separado. Por quê? Porque eles estão em times diferentes. Apesar deles terem uma idade muito parecida, 2 anos para a gente, não é muito, mas para eles é muita coisa. Ele entendeu que o time dele tá diferente. E ele virou para tia Dani e falou assim, tia Dani, eu estou amando ter a minha aula separado. Ele falou alguma coisa assim para ela, que estava amando, não sei se era ter aula separado ou ter aula sozinho. Acho que era ter aula sozinho. E isso mostra o quê? A individualidade dele. Nós respeitamos muito a individualidade dos nossos filhos. Às vezes o Enzo fala assim, eu não quero falar com você, eu tô muito bravo. Eu falei, tudo bem, a mamãe também às vezes fica muito brava com você. Se você não quer falar comigo, tudo bem. Ele falou, então eu vou pro meu quarto ficar sozinho. Eu falei, pois vá, meu filho, vá pro seu quarto ficar sozinho. Eu checo, vejo se ele tá indo pro quarto dele, deixa ele lá quietinho. E às vezes ele, já aconteceu umas 2 vezes dele dormir. Ele ficar tão bravo que ele dorme. Né? Dormiu. Porque ele não quer conversar, ele deitou na poltrona e dormiu. Eu cheguei lá e tava parecendo um bichinho assim, todo encolhidinho, dormindo na poltrona. E isso é normal, por quê? Porque você vai ficar com dó, porque o menino quis ficar sozinho. Não, muito pelo contrário. Isso é a oportunidade que ele tem de se resolver. Quando eles eram menores, às vezes eu me intrometia nas discussões deles. Até hoje, às vezes eu ainda me intrometo. Dependendo do nível né, da briguinha dos dois, eu me envolvo. Mas geralmente, o que eu faço? Peraí, o que está acontecendo entre vocês dois? Aí eles começam a me justificar, eu falo, não, pra mim não. Vocês vão olhar um pro outro e se resolver. Vocês vão conversar. Aí ele começa assim, a coisa mais gostosa, da vontade de apertar. Ele fala assim, é porque, maninha, você pegou o meu brinquedo e começa a contar a história do porquê que ele tá chateado. E aí ela fala, mas eu quero o brinquedo. E aí eles começam a discutir de novo. Fala, cadê o abraço, o beijo? Aí eles beijam, abraçam, às vezes com raiva. Aí eu falo, pode abraçar de novo. E até se resolver. E eles não saem dali enquanto eles não se resolvem. E eu falo para a Luzia e falo na frente deles, Luzia, se eles brigarem, abraço e beijo até se resolver. E aí ela faz assim com os dois. E eles se abraçam, se beijam até resolver. E é uma regra aqui em casa que existe entre eles dois. Por quê? Porque se eles não se resolvem, eles vão sempre fugir do problema. E eles não vão fugir do problema só entre eles dois. Eles vão fugir do problema na vida lá na frente. Por quê? É mais fácil. Deixa passar um tempo que daqui a pouco eles estão de boa. Não, não é deixa passar um tempo. É senta aqui e resolve. Vamos conversar. O que eu te fiz que te magoou? Me desculpa, me perdoa. Você está pedindo perdão pelo quê? Você tá pedindo desculpa pelo quê? Fala o que você tá sentindo, sabe? E às vezes eu saio com ele na rua, assim, teve um dia que ele tava falando que ele tava bravo, e aí a menina ficou olhando, nossa, mas ele entende dos sentimentos? Aí eu falei assim, entende. E é muito importante que as crianças entendam. Então, fica a dica para vocês aí, que eu acho que foi uma das primeiras coisas que eu ensinei para meus filhos, antes de ensinar 1, 2, 3, 4, 5, antes de ensinar a IOU, antes de ensinar as cores, qualquer coisa. Eu ensinei sobre os sentimentos. Porque se eles sabem o que eles sentem, eles podem ir aonde
eles quiserem. Que eles vão identificar o que está doendo, o que tá machucando, o que está deixando eles felizes. A Pietra teve uma vez que eu perguntei para ela assim, você tá feliz, filha? E ela tinha 2 aninhos. Eu falei, você tá feliz, filha? Ela, não, mamãe, eu sou feliz. Aquilo me encheu por completo, porque eu vi que ela realmente entendeu o significado daquilo. Eu não estava fazendo uma pergunta qualquer, era se ela estava feliz por alguma coisa que tinha acontecido. E ela, não tô feliz, eu sou feliz, Estou mamãe. feliz. Então, isso Então, é muito importante. então, gente, anota aí. Anota aí. Se você ainda não tinha enxergado nada de bom nessa pandemia, uma das coisas que ela pode te ajudar é nessa questão da adaptação. Né? Afinal de contas, praticamente todos nós tivemos que nos adaptar, estamos ainda nos adaptando a um novo normal, né? Como todo mundo fala. O pessoal trabalhando em casa, o pessoal vivendo aí os seus relacionamentos de forma distante. Então, primeiro passo aí é a questão da capacidade de adaptação. Segundo, é você conseguir viver em momentos de crise com emoções positivas. Né? Como é que você tem enxergado essa pandemia? Também a pandemia, né? Eu acho que essa questão dessa resiliência você vai aprender muito quando você está vivendo momentos difíceis. Né? E aí você realmente vai conseguir desenvolver essa habilidade de ser resiliente. Mas não adianta nada você viver num momento de crise e você murmurando e reclamando o tempo inteiro. Não, você precisa ter emoções positivas nesses momentos de crise. E aí, como é que você tem se comportado na frente dos seus filhos? Que tipo de sentimento que você tem passado para eles em relação à questão da pandemia? Aqui a gente tem explicado para eles. Eles não são alienados, eles entenderam, eles já sabem o que é pandemia. Chega a ser até engraçado, às vezes a gente está chegando da rua, o Enzo te fala assim, não, coronavírus. Coronavírus, não pega não, não encosta não, porque a gente veio ensinando para eles paulativamente, não, olha, papai e mamãe acabou de chegar da rua, tem que ir se esterilizar, tem que ir para o banheiro tomar banho, não pode abraçar, então ele já sabe. Mas uma coisa que nós temos buscado é sempre colocar sentimentos positivos nesse momento, né? Para que a criança ela não precisa se desesperar porque está acontecendo. Não, ela tem que ter a precaução, ela tem que ter o entendimento daquilo lá, até para que ela possa formular uma defesa para o que está acontecendo. Né? Para que ela não seja pega de surpresa, para que ela não seja pega e fique sem saber o que fazer, perdida, igual segue em tiroteio. Não. Ela sabe o que está acontecendo. Existe uma pandemia, existe um vírus que é muito perigoso, que é letal, mas que, se nós tomarmos as providências que temos que tomar, vai ficar tudo bem. Está tudo tranquilo, está tudo dominado, não precisa desesperar. E eles têm esse entendimento. Tanto é que agora a gente começou a ir um pouco mais para a rua com eles, né? Esse fim de semana a gente foi para a igreja, a gente foi para o restaurante, e aí ela queria muito brincar numa cama elástica. Eu falei, filha, não é bom. Né? Por quê, pai? Por causa do coronavírus. Tem um monte de criança brincando lá, a gente não sabe. Então, a gente precisa também manter uma cautela, mas nada que vá desesperá-los e colocá-los em xeque ou em pânico. Né? Então, o segundo passo que você tem que ter são emoções positivas em momentos de crise. É verdade. A, a, A Milena tem uma pergunta aí, mas antes, deixa eu só fazer uma consideração com relação à pandemia. Muitas vezes as pessoas estão falando assim, meu filho está se dando super bem com isso, está tranquilo e tal. Eu falo para vocês, assim, meus filhos estão tranquilos, mas eu não sei como que vai ser no pós, sabe? Eu tenho buscado me preparar muito para isso, porque outro dia a gente saiu e a gente foi num chá de bebê drive-in, e a Pietra estava muito apertada, queria fazer xixi, não tinha onde parar. E o Milton falou, não, vou parar aqui. A gente parou no meio da rua, estava meio deserto e tal. E ele desceu com ela para fazer xixi e ela começou a chorar. E ele falou, o que foi, Pietra? E ela falou assim, pai, é porque o coronavírus está aqui, como é que eu vou sair daqui? E aí, nessa hora, me deu um clique. Eu falei, opa, tá muito 880, né? E aí,
na hora a gente explicou para ela que não era assim que pegava, explicamos de novo. Já tínhamos explicado várias vezes, mas explicamos novamente. E aí eu comecei a trabalhar essas questões com eles em relação à pandemia, de que quando voltar para a escola vai ser diferente, eles não vão poder ficar abraçando, beijando, tem que usar máscara. Mamãe, até quando isso? Eu falei, filha, pelo menos até ter vacina e as pessoas estarem imunes, porque não é só chegar a vacina, as pessoas têm que estar imunes a isso também. Então nós temos que tomar cuidado, né? Nós temos que ter zelo. Claro que a gente não precisa se isolar do mundo, mas a gente precisa fazer isso para que as coisas comecem. A gente precisou começar a fazer essa movimentação com eles para que eles pudessem voltar à vida social de uma forma mais controlada. Por exemplo, o Enzo, ele sai na rua, ele vai... Outro dia ele foi buscar a avó dele comigo. Quando a gente entrou em casa, ele não desceu do carro, não fez nada. Ele desceu já tirando a roupa e falando, mamãe, eu preciso tomar banho. Eu falei, o que foi? Eu tô com coronavírus. Eu falei, meu filho, você não tá com coronavírus. Não pega coronavírus assim. Você nem desceu do carro. Não, eu tenho que tomar banho, tenho que tomar banho. Eu falei, fica calmo, filho, é assim mesmo. Eu falei, ó, a mamãe também não desceu, a gente não vai tomar banho agora. E aí, nessas horas, eu tento me impor um pouco mais para ele entender isso. Agora, Milena, a sua pergunta, se os nossos filhos já deram crises, né, birra de se jogar para trás, e o que a gente deve fazer nesse momento? Bom, sim, já deu. Eu posso dizer para você que eu me recordo mais do Enzo do que da Pietra. A Pietra, acho que foi uma vez que eu me recordo dela. Eu vou me contar de uma situação que foram dos dois, a primeira vez, assim, na rua, na frente de todo mundo. Né? Em casa, o Enzo, ele é mestre. Ele tá aqui, se ele quer uma coisa, às vezes ele nem te fala o que ele quer. Às vezes, por exemplo, outro dia eu tava colocando o jantar dele, eu até contei isso, acho que numa live, e eu coloquei num prato. De repente, esse menino entrou na cozinha e começou a gritar. E eu falei, é bem assim mesmo, ele é bem expressivo. Eu falei, meu filho, o que é isso? O que aconteceu? Te machucaram? Eu não quero dizer nada. Eu tinha entendido, mas eu fingi que não entendi. E falei, meu filho, a mamãe não tá entendendo, eu preciso que você pare de chorar para me falar o que você quer. E aí ele pegou e falou, eu não quero comer nesse prato, eu quero outro prato. Eu falei, bom, então é o seguinte, eu já coloquei nesse prato, eu não vou sujar outro prato. Se você quiser comer, vai ser nesse aqui. Se você não quiser, não tem problema, você não precisa comer. A avó fica horrorizada quando eu faço isso, mas eu faço, tá? E aí, você acha que ele comeu? Lógico que não. Eu quero no outro prato. Eu falei, já te falei, se você quiser comer, é nesse. Se você não quiser, não coma. Ele deitou na cadeira chorando e dormiu chorando. Na verdade, ele não estava com fome, ele estava com sono. Mas não é essa a questão. A questão é que eu não cedo. Nesse momento, eu não cedo. Eu posso estar até errada, sabe? Pode ser até uma coisa que eu podia ceder, mas eu não cedo. Do jeito que ele bate o pé, eu bato o pé. E às vezes ele fica chorando, pedindo meu colo, eu finjo que não é comigo. Sabe? Por exemplo, às vezes eu tô lavando louça, fazendo alguma coisa e ele quer meu colo e começa a chorar. E eu falo, depois que eu terminar de fazer isso aqui, eu te dou colo. E continuo fazendo. Aí, às vezes, a avó fala, mas olha só, o que você tá fazendo com o menino? Tadinho, ele é pequenininho. Eu falei, é pequenininho que aprende. Pode ficar tranquilo que ele vai aprender. Espera um pouquinho. E eu sempre falo, tem uma frase que eu sempre digo pros dois. Nada se ganha chorando. Eu não dou nada chorando. Então, o Enzo, ele perde muito com isso, porque ele tende sempre a fazer isso. E às vezes eu falo assim, precisa chorar? Ele, precisa, eu quero chorar. Eu falei, então chora, meu filho. Você quer colo? Mamãe te dá colo, mamãe tá aqui pra você, eu te amo, eu te abraço, mas eu não vou fazer o que você quer só porque você tá chorando. Então, às vezes ele chora. Aí é bonitinho quando ele vira e fala assim, calmei. Aí ele pede o que ele quer. Calma Ele aí. faz exatamente assim. Já teve um dia que a gente chegou, eu nunca passei birra com eles em loja de brinquedo. E um dia a avó tava, eu acho que a avó tava prometendo mundos e fundos. Essa é a avó Dina, tá, gente? É a avó do coração. Tava prometendo mundos e fundos para eles de comprar isso ou comprar aquilo, ou fazer isso ou fazer aquilo.
E eu tinha falado para eles que a gente só ia na loja comprar um presente do amiguinho, que eu não ia dar nada. E eles lá e tal, e correndo para um lado e correndo para o outro. E de repente, os dois, a avó Dina pegou um negócio para cada um, né? Para dar para cada um deles. E aí a moça pegou da mão deles para colocar no balcão para pagar. E esses dois começaram, um começou a chorar, o outro começou a chorar, eles acharam que eu estava dizendo que não podia dar. E os dois começaram a berrar no meio da loja. Aí eu falei assim, então, vocês estão berrando por causa de quê? Por causa do brinquedo? Ótimo, agora não tem brinquedo nenhum, nem do amiguinho, vambora. Não, mãe, eu paro. Eu falo, não vai parar, porque agora mesmo que pare, acabou. Não tem mais brinquedo, nem da loja, nem do amiguinho, nem da vovó, nem de ninguém. Acabou, não vai ganhar nada. Aí a minha tia falava assim, vixe, precisa disso tudo. Ela tá aí, tá, gente? Ela tava bem aí, não sei se ela ainda tá. E ela faz, precisa disso tudo? Eu falei, claro que precisa, dando birra desse jeito, por causa de um brinquedo, como se não tivesse nenhum. Eu falei, não, agora vai para casa, não tem loja, não tem lanche, não tem nada no shopping mais. Às vezes, gente, posso ser radical? Posso. Mas pergunta para mim se algum dia um dos dois deu mais birra em shopping, em loja de brinquedo. Nunca mais, nunca mais. Eu nunca tive problema com eles com isso. Tem dia que eu falo, hoje nós vamos comprar o presente do amiguinho fulano de tal. Vocês querem me ajudar a escolher? Quero. Lembre-se, não vou dar nada para vocês. Eu nunca vou numa loja de brinquedo e compro alguma coisa para eles porque eu tô comprando para outra pessoa. Eu não faço isso. Não faço. Porque quando você cede nesses momentos, pode ter certeza, no próximo vai ser pior. Bem pior. E o melhor é que a gente explica para ele, né? Falar assim, você ganha alguma coisa chorando? Ele, não. Ele fala, ele sabe que ele não ganha nada chorando. E a Pietra ela quer, às vezes, quer educar ele, né? Aí a Pietra, maninho, você não pode chorar, porque você sabe que a gente não ganha nada chorando. Ela sabe e ela já explica para ele, não adianta. E Então, quando é uma coisa que ela quer também, ela fala assim, para de chorar, maninho, tá tudo bem. para de chorar, tá tudo bem. Ela vai tenta acalmar os ânimos dele, tenta contornar a situação para que aconteça, ou se é para sair, ou se é para fazer alguma coisa. Mas a Pietra, ela já sabe, ela se Aí, ó, a Dina tá ali, foi foi verdade. verdade. Aí, ai, ai. Então, gente, então nós já falamos sobre a capacidade de adaptação e nós já falamos sobre a questão das emoções positivas em tempos de crise. Exatamente, é você saber lidar com seu filho em momentos. Se tá um problemão, vai lá, você tem que dar o exemplo primeiro, você tem que transformar a situação. Não é que você vai esconder as coisas deles. A gente tem o costume de ser sempre muito claro com os nossos filhos. Tem gente que até fala, o Luciano falou até agora, gente, mas esse menino tá entendendo isso? Gente, entende. Pode ter certeza que Entende? desde os primeiros, desde o primeiro ano, desde os primeiros meses, a criança ela te entende. E ela entende, ela faz a leitura certinha de você. Se você tá bravo, se você tá feliz, se você é mole, se você é duro, se você é tranquilo. Ele faz a leitura e ele entende você direitinho. E ele vai jogar com você dentro da leitura que ele faz de você. Total. Outro dia eu conversei sério com ele, porque ele estava acordando assim, quase que de 2 em 2 horas. Ele não aguentava mais ele acordando toda hora. E era um negócio de sonhando com bola de fogo, e sonhando. Essa bola de fogo, ela vem sempre nos sonhos dele. E é sonhando com não sei quem que pegou ele, que alguém fugiu. Relava Que da eu, patrulha canina, as lavas eu, do eu fugi vulcão. dele, o pai dele fugiu dele. Aí ele sonha zilhões de coisas. E aí ele acordando de 2 em 2 horas. Eu sentei com ele e falei, meu filho, você não vê que mamãe tá cansada? Aí ele, sim. Eu falei, você acha que é por quê? Por causa do trabalho? Eu falei, não, meu filho, mamãe tá cansada porque você não dorme, Enzo. Aí tem que a mamãe acordar, o papai acorda, a mamãe acorda, e aí depois você quer ir lá pra cama, e depois você acorda. A gente não leva eles pra cama de madrugada. Ele acorda, ele vai, a gente pega ele e volta pro quarto dele. E aí eu falei, você tem que dormir sono, é para dormir a noite toda, porque senão a gente não cresce direito. Você tem que dormir bem para crescer, para ficar grandão, para ficar fortão. Você não quer alcançar o teto? Precisa dormir. Aí ele fala, tá bom.
Aí eu falei, vamos ver, né, se vai resolver. Quando chegou no outro dia de manhã, ele acordou 5h50, foi lá na minha cama. Aí já tá bom, tá, gente? 5h50 tá ótimo. Aí ele chegou lá na minha cama, mamãe, eu não acordei. Olha isso, gente. Vê se não dá vontade de dar uma A na cabeça bifa. dele. Ele virou pra mim desse jeito, mamãe, eu não acordei. Aí eu falei, mesmo, você não acordou mesmo não, agora vamos deitar aqui. Aí ele fica na minha cama. Mas isso, eles entendem muito bem o que a gente fala. Não subestimem os seus filhos. Não achem que você tem que fazer. Eu acho que uma das maiores contribuintes da falta de resiliência da criança é porque os pais acham que eles não são capazes de resolver as coisas. E aí nós queremos resolver por eles. A gente sente essa necessidade de resolver pela criança porque, tadinho, ele é tão novinho que ele não entende. Então eu preciso resolver por ele, porque se eu não resolver, não vai dar certo. E essa Né? questão de resolver já entra no terceiro aspecto da resiliência, que é a criança ela precisa aprender a se defender. Como é que a criança aprende a se defender? Exatamente quando você não faz por ela. Por exemplo, quando a Pietra e o Enzo eles estão em atrito de alguma coisa, porque criança é assim mesmo, ele vai lá e às vezes um quer brincar de um jeito, outro quer brincar do outro, ou quer o brinquedo do outro, aquela coisa toda. A gente costuma deixar eles tentarem se resolver. Lógico que a gente media, né? Vai lá, opa, opa, mas a gente deixa ele se resolver, até para ele aprender a se defender. Porque você não vai estar com seu filho o resto da vida. E como é que vai ser na escola? E como é que vai ser na pré-adolescência? E na adolescência, que ele vai começar a se relacionar com outras pessoas, com outros adolescentes, e quando ele estiver na faculdade, aí, como é que vai ser? Você vai carregar o seu filho grudado na barra da tua saia ou no passador da sua calça? Não, não tem como. Então, um dos passos para que ele atinja a resiliência é exatamente você, muitas vezes, deixar ele tentar se resolver. Ou então, por exemplo, aqui, às vezes a água está ali em cima do balcão, e aí quer água, eu falo, vai lá pegar, meu filho. Pega ali. Aí, outro dia, o Enzo estava assim, se esticando, né? Pulando, porque ele não alcançava. Aí alguém falou assim, ô maldade, olha só, tadinho, tá? Pode deixar, deixa ele aí. Vamos, filho, pega a sua água. Sabe o que ele fez? Ele foi lá, catou a cadeira da cozinha, saiu arrastando, levou a cadeira até no balcão, subiu e pegou a água dele. Aí, lógico, quando ele tem uma atitude dessa, que ele está aprendendo a se defender, ele está aprendendo a sobreviver, aí eu faço aquela festa, né? A gente bate palma, muito bem, parabéns, e a gente premia ele ali naquele momento E para que ele vou, entenda que foi uma atitude vitoriosa dele ali. e vou te falar, que se a gente não tivesse lá nessa hora, sabe o que ele ia fazer? Ele ia abrir a gaveta, pisar na gaveta e subir para pegar. Que ia ser mais rápido. Mas como ele sabe que a gente ia brigar, então ele fez isso. Ele puxou a cadeira e foi lá pegar a água dele. E isso, aproveitando o gancho do que o Milton falou aí, das desavenças que às vezes tem, muitas vezes acontece assim, a Pietra, quando ele era bem menorzinho, a Pietra fazia assim. Ela pegava, por exemplo, esse carrinho aqui, aí ela tava com esse, né? Aí ela falava assim, olha isso, esse carrinho aqui é mais bonito que esse aí, você tá vendo? Ele tem isso, tem aquilo, não sei o quê. Ela ficava falando pra ele. Aí ela falava, você quer ele? Ele falava, quero. Aí ela, toma esse, me dá esse aí. Pegava o que tava na mão dele. Por quê? Porque era o que ela queria. Então a Pietra, ela sempre faz isso. Só que antes, lá atrás, colava. Você acha que eu brigava com ela porque ela fazia isso? Eu não. Sabe por que eu não brigava? Porque é a resiliência dela. Ela tá aprendendo a se defender. Por mais que ela esteja, né, nesse momento, o Enzo sofrendo um pouquinho, ela tá aprendendo a se resolver. E aí eu posso dizer para você assim, que eu sou filha caçula, então eu sei bem o que ele passou, né? O que ele passa nesse momento. Mas foi isso que me tornou resiliente. Foi isso que me fez hoje ser quem eu sou. De olhar para mim e falar que eu sei que eu sou capaz. Porque muitas vezes não tinha alguém para me defender do meu irmão quando ele queria as coisas de mim. E aí hoje, quando ela faz isso, do brinquedinho mais bonitinho, e mostra para ele e tal, ele olha e fala, não quero. E vira a Fica para cara. você. E vai, Fica para você, vai, Mani.
fica pra você, mania. Vai ela tentar tomar dele. Vai ela. Minha filha, ele dá um grito no pé da orelha dela que ela sai de perto na hora. Outro dia mesmo, acho que eu até postei. O que que foi, amor? Que ele pegou e falou: ah, ela queria pintar ele de palhaço. Quem viu esse post aí? Alguém viu? Foi um stories. Foi um stories que eu postei. Ela tava pintando, eu dei tinta de rosto pra eles. Eu gosto dessas coisas, sabe? De brincadeiras assim. Eu sei que suja, mas depois a gente limpa. Faz E uma aí, lambança doida, mas vale a pena. faz uma lambança louca. Mas tudo bem. Sobrou até pra mim naquele dia. E aí ela queria, porque queria pintar ele mais de palhaço, pintar mais coisa nele, pintar os braços dele. E ele encostou lá, aí ele olhou pra cara dela, ele, não, não quero, e ela insistindo, e ela insistindo. Eu falei, gente, eu vou filmar, porque vai dar jogo isso aqui. E aí comecei a filmar, e ela falando, insistindo, insistindo, insistindo. E aí ele pegou e olhou pra cara dela e falou assim, pinta você. Tipo assim, vou me pintar. Eu acho que aqui, quem estava aqui que viu, acho que a Blaine viu, a advogada, que eu lembro que tem gente que comentou comigo. Claudinho Santos aí, ó, falou que é o quê? Pois é, então. Ixi, eu acho que a internet da Luciana caiu ali. Deu uma caída. Som. Oi, amor. Tá aí? Não, caiu dela mesmo. Pois é, gente. Então, oi, amor. Voltou? Voltou. Ah, Ele aprendeu a se defender. E isso tem sido muito bom, porque ver ele ter essa possibilidade de se resolver junto com ela, para mim, não tem preço. muito legal. E outra coisa também que é muito bom para quando a pessoa tem resiliência, ela tem uma autoestima adequada, né? Então, é bom você trabalhar a questão da autoestima do seu filho, da sua filha, para que ele possa saber lidar com as situações, para que ele saiba exatamente quem ele é. Porque quando você sabe quem você é, não importa a tempestade que venha, você está ali firme, você está ali forte. E é isso que as crianças precisam, porque muitas vezes a gente tem a mania de diminuir um pouco a capacidade dos nossos filhos. O seu filho ele é capaz de chegar até certo ponto. Então estica a corda para ele, estica, deixa ele ir, desafia ele a fazer aquilo. Muitas vezes nós, como pais, nós temos um coração mole, mãe, nós temos coração mole, a gente, não, tadinho, não deixa não. A gente estava num hotel, num restaurante, numa fazendinha aqui em Brasília, esse fim de semana, e o Enzo estava ali de chinelo e o chão era bem pedregoso, assim mesmo, bem terrão mesmo. E aí, quando chegou lá no chãozão, e ele ficou assim e tal. Terra entrando no chinelo dele. Terra entrando no chinelo, ele meio incomodado, aquela coisa toda. Aí eu fui encorajar ele. Filho, pode tirar o sapato dele. Pode, pai? Pode tirar, pode tirar. Aí ele ficou assim, tipo assim, mas eu vou ficar descalço? Porque geralmente a gente sempre coloca uma meinha nele. Eu falei, não, pode ficar descalço, não tem problema. Aí ele saiu correndo assim, pisando e tal. No primeiro momento, deu assim, até um pouco de dó. Falar assim, tadinho, vou pegar ele no colo, vou Imagina a colocar uma mãe, meinha, gente. Vocês estão vendo a minha vou, cara, né? vou colocar uma meinha nele, mas eu falei, não, vou deixar para ver como é que vai ser. Gente, vocês precisavam ver o tanto que ele se adaptou com aquilo. E ele corria, e ele. Assim, Olha, o Enzo é uma criança que ele não tonto. gosta nem de pisar na areia, nem na grama. Nem na grama ele se irrita de pisar na grama descalço. Por mais que a gente insista aqui em casa, às vezes ele pisa e ele fala, não quero. Gente, ele parecia um pintinho no lixo. Vocês já viram um pintinho no lixo? Já? O bichinho fica saltando lá, parecendo assim, ó, fica parecendo um foguetinho dentro do lixo. Foi o Enzo. Ele parecia assim, que nasceu na roça. Ele saía correndo de um lado e do outro, assim, pulava na caixa de areia, corria pro outro lado, descia o escorregador, ia lá nas cabras lá, ó, dava folha na boca da cabra. Depois quis ir pro galinheiro. Se tivesse deixado ele ir pro galinheiro descalço. Eu falei, não, galinheiro você não vai descalço, não. Chega. Bota o chinelo aí, vamos de Olha chinelo. aí a mãe, olha aí a mãe. Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Eu fiquei desesperada, juro pra vocês. Eu não falei um ai. Eu não falei um ai. Eu deixei ele fazer o que ele queria
descalço. Eu falei, depois a gente resolve o pé. E aí ele fez assim, vocês não estão entendendo, nunca vi o Enzo tão solto assim, nem na praia ele não pisava na areia. Mas ontem ele se libertou. Eu não sei se foi efeito do coronavírus, da pandemia, do isolamento, mas ontem ele se libertou assim, absurdamente. E por que que a gente faz? A gente está mostrando para ele o que ele é capaz de fazer. Se você como pai, se você como mãe, você não deixa o seu filho ir até onde, lógico que você não vai colocar seu filho em risco. Nunca a gente coloca eles em risco. Se eu soubesse que ele tinha algum problema, eu nunca queria deixar ele andar ali descalço. Mas, enfim, ali a gente estava tentando trabalhar para ele entender quem ele é, para que ele tenha o quê? Quando ele se conhece, aí a gente tem o que a gente chama de autoestima adequada, ou seja, ele sabe exatamente, ele nem é mais e ele nem é super-homem, mas ele também não é um coitadinho. Então, você precisa trabalhar isso para que o seu filho tenha uma resiliência. Quando você sabe quem você é, não importa a ventania que vai te atacar, não importa o problema que ele vai passar lá na faculdade, não importa o problema que ele vai passar lá no trabalho, não importa o problema que ele vai passar lá nos relacionamentos dele, ele vai saber exatamente quem ele é e ele vai saber exatamente o que ele dá conta de fazer. É Por verdade. isso, isso é nosso papel, é seu papel como mãe, é seu papel como pai, tentar mostrar para o seu filho, para a sua filha, quem ele é de verdade. O que ele consegue fazer, aonde ele consegue chegar. Né? E isso aí você pode desenvolver várias atividades na sua casa para isso. Brincadeiras, desafios, jogos. Você pode puxar um pouco mais na questão de atividades físicas com ele. Não, aqui a gente sempre faz muito isso. Geralmente quando a gente está ali malhando, quando a gente tá, eles estão ali com a gente, às vezes dá um pouco de medo, eles pegam ali aqueles halteres ali na mão ali, dá vontade de falar, não, deixa aí, não, mas o que a gente está tentando fazer com eles? Mostrar para eles que eles também não contam de fazer, pular corda. Às vezes eu ligo a esteira, a Pietra quer andar, eu fico ali segurando ela, as mãozinhas dela ali, meio que sustentando ela para se ela escorregar, mas eu deixo ela fazer. Por quê? Eles precisam entender aonde que eles estão pisando, qual a capacidade que eles têm para desenvolver as atividades. Por falar nisso aí, ó, o Márcio colocou uma frase aí bem pertinente, né? Que o pai e a mãe, dinâmicas tão diferentes, tão importantes para os nossos filhos. E isso é muito verdade, né? Eu quero até aproveitar para alertar os papais e as mamães aí que estão assistindo, porque o que que acontece? Muitas vezes a gente quer assumir o lugar do outro, né? Uma frase muito comum que as mães falam é assim: ah, não, meu marido me ajuda muito. Meu bem, doce engano seu que ele te ajuda. Sabe por quê? Se ele faz alguma coisa, ele está fazendo a função dele de pai. E é isso que você tem que entender. Ele está fazendo a parte dele e você fazendo a sua parte. Se vocês dois estão fazendo a parte, cada um de vocês, tá tudo certo. A partir do momento que você começa a assumir a função do outro, isso começa a ser um problema. Porque aí seu filho pode até inverter o papel. Ele pode até achar que quem é pai é mãe, quem é mãe é pai, né? Muitas vezes tem um relacionamento invertido assim, homem e mulher, mas não permita que inverter o seu papel com o pai da criança. Ninguém nasce pai e nasce mãe. Eu me torno uma mãe e eu me torno um pai. E esse fato de nos tornarmos mãe e pai é o que diferencia você de você. É como se fosse assim, uma função que você tem, né? Você adquiriu aquilo na sua vida. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que têm filhos aqui pensa assim, mas gente, eu não nasci mãe, eu não fui para a escola para aprender o que é ser mãe, o que é ser pai. E realmente, né? Até eu e o Milton, a gente tem trabalhado muito sobre isso. A gente tem novidades vindo por aí em breve, se Deus quiser, focadas nisso, porque tem muitos pais que têm dificuldade em trabalhar, né, como educar os seus filhos, como criar os seus filhos, exatamente por esse bloqueio que tem de, eu não nasci pai, eu não nasci mãe, eu não fiz uma formação para isso. Então, assim, as pessoas têm muita dificuldade de entender isso. Que você, à medida que você, por exemplo, às vezes eu conheço gente que é assim, não, mas é porque o pai dele não faz as coisas com ele que tinha que fazer de homem, sabe? Sou eu que tenho que fazer.
Então, fica pesado para mim. Claro que tá ficando pesado para você, você tá assumindo uma função, e desculpa as mamães, porque eu também sou mãe, nós tendemos muito mais a fazer isso do que os pais, né? A tendência e o normal, até mesmo já diz pela frase, né? O papai me ajuda, o pai dele me ajuda muito, meu marido me ajuda muito. Já por essa frase, a gente já vê que é a tendência da mulher. Nós temos uma tendência muito grande de excluir o pai. E se você exclui, é exatamente isso que vai faltar na vida do seu filho, um pai. Ela assume a responsabilidade, muitas vezes, da paternidade, né? A mãe assume essa Exatamente. responsabilidade, né? Exatamente. Por quê? Porque a função é dele, mas ele não faz, então eu vou fazer no lugar dele. Não. Por exemplo, teve uma vez que eu queria que o Milton mandasse flores para a Pietra na escola no Dia da Mulher, ou foi no dia, sei lá, um dia, acho que era Dia da Mulher. E o Milton, ele não é muito disso, sabe? Quando você pede, aí é que ele não faz mesmo. De jeito nenhum. Se você pedir, aí é que não sai. Então você tem que ficar quietinha. Só que eu falei, gente, como é que eu vou fazer para eu já passar isso para minha filha desde cedo sem ser o pai dela? E sem entrar no lugar dele, né? Aí eu mandei flores para a escola dela e falei para ela que escrevi uma carta dizendo para ela o quanto ela era uma princesa e o quanto ela era importante para nossa família, como nós amávamos ela tanto, e que ela se sentisse tão especial ao ponto de saber que é assim que uma mulher deve ser tratada. Eu não joguei isso pro pai dela, eu não tirei isso do pai dela, sabe? Eu deixei aquilo aberto, coloquei como família e deixei ela entender esse amor. Gente, eu tenho uma professora dela que estava aqui agora, não sei se ela ainda está aí. Se vocês vissem a carinha da Pietra recebendo aquele buquê de flores com tanto amor e carinho, gente, vocês não estão entendendo. A coisa mais gostosa do mundo foi ver aquilo. E saber, e hoje ela fala assim, você fala assim, filha, sabia que você é maravilhosa? Ela, eu sei. Isso não quer dizer que ela se acha demais. Existe uma diferença aí, mas ela sabe o valor que ela tem. Porque isso a gente tem passado para ela todos os dias, sabe? E o pai dela, ele não é disso, de florzinha, essas coisas. Mas o Milton, ele sabe muito bem ensinar o valor que ela tem como mulher. Ele cuida dela, ele ama ela, ele brinca com ela, ele conversa com ela, ele trata ela como uma princesa. E aí isso suprime, essas coisas suprimem. Isso era uma necessidade minha de querer mostrar para ela de um jeito diferente. Então eu fiz como família. E isso você pode fazer, mas não no lugar do outro. Não assumir um papel que não é seu. Porque quando você assume um papel que não é seu, você sai do teu lugar, inteligência sistêmica, você sai do seu lugar, e aí você começa a assumir, além de uma função que não é tua, você começa a ensinar o seu filho a não ser resiliente. Porque ele sempre vai precisar de outro para resolver as coisas dele. As coisas dele. A Blaine falou aí, ó, sensacional. Na verdade, a gente tem a mania de poupar nossos filhos de experiências por não dar a devida importância para cada momento. Exatamente. E para o que pode significar para eles. Exatamente. Às vezes a gente acha que está defendendo, na realidade a gente não está defendendo os nossos filhos. Às vezes a gente está tolindo eles, está podando o potencial dele. E aí às vezes a gente acha ruim porque as nossas crianças não sabem quem eles são. Ah, mas eu acho que ele daria conta. Pode falar. Tem muitas pessoas que pensam assim, mas é que o pai do meu filho é um drogado. Não, gente, a pessoa fulano de tal é um drogado, mas o pai dele é pai dele. Sabe o que ele fez de melhor por ele? Deu a vida. Ele nasceu até por causa daquela pessoa, então ele é o melhor que ela poderia ter de pai. Então, se você coloca esse amor no lugar que ele tem que ser, eu não estou dizendo que você tem que pegar o cara lá, a mulher lá, por exemplo, lá. Eu conheço mãe que abandonou lá, mãe que deixou os filhos com o pai, entendeu? Então, assim, porque a mãe abandonou, ela é a pior pessoa do mundo? Não! Ela deixou o melhor dela para você, sabe? Então, faça desse melhor ser o melhor, né? Deixa esse momento ser o melhor. Tipo assim, quer melhor presente que essa pessoa podia ter te dado? Deixar o filho com você. Ou seja, ela deixou o melhor dela para você.
Então, assim, a gente tem que ser grato a isso e ensinar os nossos filhos a serem gratos também. Ah, Luciano, você não está falando, você está falando disso, você não entende nada disso que você não viveu. Tem certas coisas que a gente não precisa viver. Basta a gente ver o outro passando, basta a gente ver o outro vivendo, que a gente entende aquilo também. Sabe? Minha vivência com criança, minha experiência com criança, me dá respaldo para falar sobre isso. Porque eu sei que se eu dou o lugar devido do pai daquela criança, se eu dou o lugar devido da mãe daquela criança, ela jamais vai sentir falta daquilo ali. Ela pode sentir falta de ter um pai presente, de ter um pai ali, mas, por exemplo, os meus filhos, eu dou do lugar devido do meu pai para a vida deles. O meu pai não está aqui presente. Meu pai morreu, todo mundo sabe disso. Mas meus filhos sabem quem é meu pai. Eles podem ter o vovô do coração, que é o vovô Josué, pode ter o vovô do Vale do Coração, que eles são apaixonados, mas o vovô deles, o vovô Miguel, que não mora aqui hoje em Brasília, mora longe, eles sabem quem são. Eles sabem o lugar deles na vida deles. E isso faz toda a diferença no caminhar dos seus filhos para frente, não é pro hoje. Às vezes você pode achar que o hoje, assim, não, eu tô protegendo ele, né? Às vezes você tem uma criança aí que tá perdida, procurando o pai e tal, mas por quê? Porque você exclui essa pessoa da vida dela. Mas para falar mais sobre isso, tem que ser lá no nosso curso de percepção sistêmica, que vai acontecer mês que vem, e aí a gente vai falar muito mais sobre isso lá. Eu e o Márcio Lopes vamos estar com vocês. Vai acontecer em novembro. Não Isso tem, mesmo. eu sempre entro nesse assunto porque não tem como, gente. Não tem como entrar, porque o nosso sistema é o que está ao redor de você. Então, não tem como você fugir disso. É a percepção que você tem do mundo também. Então, a gente vai falar mais sobre isso lá no curso. Eu espero que você possa estar lá e participar e vivenciar isso com a gente, que vai ser muito, muito bom. Muito bom. Então, gente, olha aí, o nosso horário já está estourando aí. Aí eu tinha falado, já estourou, né, o tempo, né? Muito obrigado a todos aí. O Márcio falou aí, muito legal. Ele falou assim: dentro de uma mulher mora uma mamãe, dentro de um homem mora um papai. Então, nós temos que estar muito atentos a isso aí. Obrigada, Gal. A Gal Costa aí, a Glau, falou aí, vocês são sensacionais. Obrigado. O Márcio aí falando, vai ser show o workshop. O workshop vai ser em novembro, tá, gente? Vai ser percepções sistêmicas. Vai ser top. Eu acho que vocês vão gostar muito. A gente está preparando algo assim muito legal para todos vocês. O que eu vou fazer? Nos stories, eu vou colocar as outras três características que você pode ajudar os seus filhos a desenvolverem, que é relacionamentos saudáveis, tá? A resiliência ajuda o seu filho a ter relacionamentos saudáveis, porque ele vai saber exatamente aí, dentro também da inteligência sistêmica, ele vai saber, como ele sabe quem ele é, ele sabe o lugar dele no relacionamento. Então, ele não vai estar nem no lugar de A, nem no lugar de B, ele vai estar no lugar dele, no relacionamento familiar, no relacionamento de amigos e amizades. Então, ele vai ter aí relacionamentos saudáveis. Ele também vai conseguir desenvolver a criatividade e a intuição. Eu vou falar um pouco disso nos stories para vocês também. E por último, ele vai desenvolver melhoria contínua. Ele não vai estagnar, ele não vai chegar em tal ponto e vai falar, aqui tá bom. Não, ele vai sempre ser melhor e melhor, porque ele vai se adaptando ao meio que ele está inserido. E ele vai querer sempre se superar, né? Exatamente. Ele vai querer sempre se superar. Extremamente importante a resiliência aí para você e para os seus filhos. Então, nós estamos juntos aí, gente. Muito obrigado por você participar conosco aí. A Luciana ali com os apetrechos de cabelo. Nós Só vamos mostrar pelo o menos, videozinho durou para até o final. A borboletinha dela. Muito Obrigada, bom, gente. Amo vocês. Obrigada, Márcia. Amo vocês. Vocês moram no coração da gente. Ó, não se esqueçam, toda segunda-feira no canal do Pai que Tem de Pai tem live e elas estão cada vez melhores, tá? Sempre tem alguém especial. Hoje sou eu que estou aqui, bem especial para vocês. Nós estamos aí trazendo aí os códigos para o êxito familiar. Se você quer ter uma família de êxito, vem aqui com a gente que a gente tem aí uns códigos muito top para você, tá bom? Então, gente, olha o Rodrigo aí. Um abraço, Rodrigo. Ó, a Rosinha também. Obrigado. Rosinha, eu falo com você no particular, tá bom?
Um Grande beijo. abraço, Beijo, gente. pessoal. Beijo. Fica com Deus. Tchau. Obrigado.